Amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 127. Eu quero primeiro ler esse texto. Salmo de Salomão, filho de Davi, o rei mais sábio, o mais rico de todos os tempos. E ele vai declarar aqui nesse cântico de romagem que o povo, rotineiramente, quando caminhava em direção ao templo, quando caminhavam para as festas, com o coração voltado à adoração, louvor a Deus, eles caminhavam louvando a Deus, cantando este salmo, salmo de número 127, e declara que todo bem procede de Deus. E é um salmo muito exposto no sentido de família, tanto o 127 quanto o Salmo 128, que fala do temor a Deus e fala da felicidade no lar. Mas vamos fazer a leitura apenas do Salmo 127, que começa assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor Jesus, estamos na tua casa, estamos diante do Senhor. Oh Deus, neste momento, diante da tua palavra lida, pedimos a tua orientação, a tua ajuda, pedimos o discernimento do teu Espírito. Porque, Deus, a tua palavra lida de forma material, secular, sem a unção, sem o discernimento do Espírito, são meras palavras, meu Pai. Mas com o teu poder e com a tua graça manifestada em nós, é o poder de Deus para a salvação de muitos. E hoje, em especial, Deus, para a salvação da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, aonde nossas famílias, Deus, serão luz do mundo e sal da terra, serão celeiros de bênção, aonde Deus fará com que o teu reino cresça e a tua palavra possa se expandir, não somente em todos os cantos da terra, mas também, Deus, em todos os cantos da nossa casa, em toda a nossa vizinhança, no seio da nossa família. Por isso, nesta noite, somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos do Senhor. Traga entendimento, Deus, à tua igreja, que o teu Espírito aplique a nós conforme a nossa realidade, e que algo novo aconteça em nosso coração, Deus. É a nossa oração, na total dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, o grande sábio Salomão, ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa. E ele completa essa frase dizendo: em vão trabalham os que a edificam. Depois ele amplia esta visão e coloca diante da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeiro, ele diz que tudo depende de Deus. E se tudo depende de Deus, nós precisamos estar caminhando conforme a vontade de Deus. E esse texto do Salmo 127, a palavra de Deus registra e declara para nós que tudo que você imaginar de bom, tudo que você imaginar de bom, segundo Salomão, e eu creio nisso, procede exclusivamente do coração de Deus. Aí eu trago à sua memória algo que nós temos falado ao longo desse trimestre, que é o trimestre que nós dedicamos à família, com o tema, né? Família, projeto de Deus. Eu trago à nossa memória o início da palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, em especial o primeiro capítulo, quando nós vamos observamos como Deus faz a criação, como o mundo é criado por Deus. E é interessante que tudo que Deus fazia no primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia,
nesse sexto dia foi a criação do homem, da mulher, tudo ele falava assim, é bom. O que eu criei é bom. No sexto dia ele amplia esta visão, ele faz uma declaração, tudo que eu fiz é muito bom. E aí ele direciona a criação do homem, ele direciona a criação da mulher, e podemos dizer, ele direciona isso quando ele torna realidade o seu projeto que se chama-se família. Então precisamos, neste momento, perceber que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus fez é bom, tudo que vem de Deus é muito bom. Então você precisa bater a mão no seu peito e dizer assim, a minha família é excelente. A minha família é muito boa. A minha família é um projeto perfeito de Deus. Algo que Deus fez com que eu fosse agraciado por Ele. Então Ele me fez viver em família. Tudo que Deus fez e faz é muito bom. Assim que a Bíblia apresenta a introdução da criação de todas as coisas. E quando nós chegamos em Salomão, ele vai dizer assim, todo bem, tudo que é bom, que vem de Deus, todo bem procede de Deus. Mas procede para quem? Para aquelas famílias que estão edificadas conforme a vontade e a palavra do Senhor. E hoje, quando nós pensamos em família, irmãos, nós não podemos fugir desta realidade, do projeto de Deus. Não somente fazer a família para que você tenha um lugar seguro para habitar, viver e conviver, ter um lugar harmonioso, prazeroso para estar, mas também a família é instrumento de Deus para que a sua glória seja manifestada entre nós, revelada entre nós. Deus não fez a família para decorar o Éden ou decorar a humanidade como se fosse uma cereja do bolo de todas as coisas que nós podemos contemplar. Há um objetivo para a família. Deus entregou em nossas mãos algo nobre, excelente, que os anjos não podem fazer. Mas a família comprometida com o reino de Deus, a família firmada, edificada, que tem a sua casa edificada pelo Senhor, vai retribuir ou devolver a Deus toda a sua bondade para conosco, sendo nós aqueles que há de revelar ao mundo, ao perdido, a vontade de Deus, a salvação através de Cristo Jesus. Quando nós imaginamos no tema família como sal da terra e luz do mundo, nós podemos perceber que ser sal da terra e ser luz do mundo tem um significado bíblico de ter uma vida que glorifica exclusivamente a Deus. Não é a vida que exalta o meu sobrenome ou a minha linhagem, não. Nós voltamos à origem de todas as coisas e somos gratos ao Senhor porque Ele nos fez, somos gratos ao Senhor porque Ele constituiu a família, e assim nós temos esta missão, temos como significado da vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor nos diz, de glorificar o nome de Deus e levar este Deus às outras pessoas, para que as pessoas possam também pertencer à família de Deus, à família de Jesus. Então, toda a família edificada é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Toda família edificada por Deus, ela é convocada, chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Isso nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando no sermão lá da montanha, ou sermão do monte, lá em Mateus 5:7, que é onde está registrado esse pequeno trecho, onde Jesus, direcionando os seus discípulos, fala, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Ele está dizendo para nós. E ele vai explicar o que é sal, ele vai explicar o que é ser luz, ele vai dar significado, sentido a esta colocação dele para os seus discípulos e, lógico, para as nossas famílias, para a família de Deus. Então eu começo dizendo qual é o significado de sal para a terra. E nós percebemos que se o sal, conforme a explicação do Senhor Jesus lá em Mateus 5,13, perder o seu sabor, ele faz a pergunta, como restaurar? É impossível fazer isso. Jesus está dizendo que não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, ou seja, se a família perder essa condição de sal, ela tem sim uma consequência sobre ela.
Se nós, como povo de Deus, servos do Senhor Jesus, perdemos a condição de sal, nós temos sim algo que virá sobre nós. Então Jesus disse que somos o sal da terra, e a função do sal, quando o Senhor Jesus fala isso aos discípulos, quer dizer que o sal, ele tem uma função muito especial. E aqueles como eu, que não podem exagerar no sal, sabem qual é. É dar sabor à comida. É dar sabor à comida. E eu acredito que você, que já acompanhou alguém no hospital, ou se você já ficou em hospital internado, ou se você adquiriu alguma enfermidade que é limitado a usar o sal, você sabe que diferença é. Você sabe a diferença de uma comida com sal, temperada com sal, e uma comida sem esse tempero tão precioso e necessário, mas se exagerado, passa mal. Ele é essencial, ele dá sabor. Então nós, como família edificada por Deus e chamada por Deus, vocacionada por Deus, somos sal, nós somos o tempero dessa sociedade tão destemperada que estamos vivenciando hoje, tão sem sal, que já perdeu o gosto da essência daquilo que o sal faz de melhor, que é dar sabor ao alimento. Por isso, quando nós olhamos para essa sociedade, sentimos um gosto amargo, um insosso, sem prazer, entristecemos, porque a sociedade perdeu o sal. E nós, como família também de Deus, que fomos edificados no Senhor, e se que por algum momento não temos feito a vontade do Senhor, nós somos semelhantes a esse sal insípido, que perde o valor, e Deus está falando assim, olha, não serve para nada. Não serve para nada, a não ser lançado fora. Então a função do sal é dar sabor à comida, e a função da família como sal da terra é dar prazer de vida, e vida em abundância àqueles que precisam conhecer Jesus. A verdadeira vida está em Jesus. E nós somos aqueles comissionados por Deus, a família de Deus aqui na terra comissionada, para levar essa palavra aos corações das pessoas, para que eles experimentem esta comida, este alimento, esse pão da vida, tão temperado e tão prazeroso, que é o Senhor Jesus, que vai dar sentido à sua existência, vai dar vigor e enchê-lo de esperança, a saber que a sua vida é uma vida útil e necessária, e que nós, como servos e servas do Senhor e família do Senhor, alicerçada e edificada no Senhor, somos o sal da terra, e conduzimos estas vidas a ter sentido e significado aqui na humanidade. O sal sem sabor é jogado fora, porque, segundo o Senhor Jesus, é inútil. É inútil. Mas tem um significado de luz. O Senhor Jesus fala isso lá em Mateus 5, 14, 16. Nós, a família edificada em Cristo, são a luz do mundo. E ele diz que não pode esconder uma cidade construída sobre um monte, por causa da sua luz. Então, se há algo que nós, famílias edificadas no Senhor, se somos sal da terra e luz do mundo, há algo que não pode acontecer conosco, é achar que podemos ficar escondidos. A ideia é diferente. A ideia do Senhor Jesus, quando fala, vós sois a luz do mundo, é dizer que vocês serão observados, enxergados, vistos, notados. Pode ser até ignorado, mas jamais deixará de ser visto e enxergado. Vocês serão a referência deste mundo. Porque uma vez sendo luz, é impossível esconder a luz. O seu objetivo é para ficar no alto e não escondido embaixo de uma cama ou fechado dentro de um armário. Não, vós sois a luz do mundo para aparecer. Se é uma função da família edificada na rocha, edificada em Deus, é aparecer. E não se esconder. É se colocar à frente. Ser aquele outdoor da evangelização, o outdoor da proclamação do Evangelho de Cristo a todas as nações, a todas as pessoas, em todos os lugares. Porque se somos luz, é para sermos vistos.
Mas a boa notícia disso é que a luz sempre prevalece contra as trevas. Por mais que alguém possa resistir à luz, a luz sempre atingirá o seu objetivo, que é revelar aquilo que está no escuro, aquelas verdades que precisam ser conhecidas. E verdades essas que agridem a palavra de Deus, são controversas à palavra de Deus, e uma vez revelada pela luz, elas são vencidas. E através do nosso testemunho, da palavra, de famílias envolvidas no Evangelho do Senhor, vidas são transformadas. Jesus continua dizendo, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ou seja, isso seria contra o propósito da luz. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. E ele termina dizendo assim, assim brilhe a luz de cada um de nós. E sabe diante de quem? Dos homens. Diante deste mundo tenebroso. O nosso lugar é estar à frente do mundo. Diante do mundo, sendo visto, enxergado, percebido pelo mundo. Porque se o mundo não consegue nos identificar como luz do mundo, alguma coisa não está funcionando bem na nossa vida diante de Deus, diante do que nós propomos a ser cristãos diante do Senhor. Mesmo que as pessoas sejam intolerantes à luz, mas se estão percebendo e enxergando, visualizando nós como luz do mundo, isso temos cumprido o nosso papel. Não está em nós que as pessoas possam se agradar ou não, mas está em nós brilhar. O efeito da luz precisa ser percebido naqueles que precisam da luz. Então não tem como nós nos acovardarmos. Não tem como nós, como famílias, como sal da terra e luz do mundo, ficarmos escondidos. Ou criarmos uma teologia e comportamento cristão, onde nós não consigamos aparecer como luz do mundo, diante desse mundo tão tenebroso que estamos vivenciando. O mundo precisa ver a luz, e a luz é nós. A luz é a família edificada em Cristo. A luz é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja viva do Senhor Jesus. Porque uma vez que esta luz é vista e presenciada, o Senhor Jesus diz assim, e glorifique ao Pai, ao nosso Pai, que está nos céus. Ou seja, somos representantes direto dos céus na terra. Como Jesus é luz, como Cristo é luz, a família edificada em Deus precisa ser luz. Nós somos comissionados para ser luz. E nesta missão nobre, glorificamos o nome de Deus. Por isso que a luz, ela é abrangente, ela é imensa. O texto diz que ela pode iluminar toda a sala, todo o lugar. Todos vão perceber a função e a utilidade e o objetivo da luz. Ser luz do mundo significa que as nossas vidas devem iluminar todos que estão à nossa volta. A começar daquele lugar mais próximo da gente, que é a nossa própria família, os nossos entes queridos. Como podemos ser luz? Queremos atingir os quatro cantos da terra, se o lugar mais próximo da candeia de nós não tem sido alcançado pela luz que está em nós, que é Cristo. Nós precisamos entender e precisamos retornar à prática da palavra, como famílias edificadas, para que possamos iluminar todos que estão à nossa volta. Precisamos deixar que esta luz que é Cristo brilhe em tudo que temos que fazer ou que vamos fazer, para que a glória de Deus se apresente em nosso meio em todo o tempo. Há coisas interessantes para nós, irmãos, que nós precisamos começar a trazer ao nosso coração no dia a dia. Quando nós olhamos para Jesus, essa luz verdadeira que brilhou de forma tremenda e poderosa, quando caminhava por aqui entre nós, e ainda brilha hoje através de nós, olha que coisa tremenda.
nós vamos ver algumas atitudes dele que nos faz pensar como luz. As preocupações que o Senhor Jesus apresentava aos discípulos. Nós vamos ver na sua última vez que ele entra ali em Jerusalém, na sua entrada triunfal, e quando ele olha para Jerusalém, e no seu coração ele começa a chorar por Jerusalém, ele chora exatamente porque Jerusalém o rejeitou. A consequência, quando no seu coração vem sentimento de rejeição do Filho de Deus, o próprio Cristo, ele chora. E por que ele chora? Porque ele está prevendo a grande tragédia que será em Jerusalém. O templo seria até destruído como foi destruído. Nós vamos ver o Senhor Jesus também falando sobre as cidades impenitentes. Cafarnaum, onde recebeu tantos sinais e prodígios. Mas não se curvaram diante do Senhor Jesus, dessa luz. E ele fica entristecido também, porque percebe, antevê o castigo que seria oferecido àquelas pessoas que tiveram tão rica oportunidade, estavam tão perto da luz, mas não receberam a luz, não aceitaram a luz, não foram atingidos pelo efeito da luz e preferiram caminhar em trevas segundo os seus próprios pensamentos, rejeitando a luz que é Jesus. Mas Jesus demonstra sentimentos. Ele chora por Jerusalém. Fica indignado pelas cidades impenitentes. Porque ele percebe que rejeitaram a luz. Sendo ele luz. E o que nós podemos trazer para nós? A exemplo do que o Senhor Jesus, como luz no mundo, percebia na rejeição do mundo a sua palavra, a sua missão. Ele não ficava feliz, irmãos. Ele ficava indignado, triste, chorava até. E a grande pergunta serve para nós, e nós como luz? Quando percebemos as pessoas que amamos rejeitando o Evangelho de Cristo. Quando nós vimos uma sociedade que foge da presença de Deus. Qual tem sido o nosso sentimento para com essas pessoas que nós percebemos que sem a luz que é Jesus está se dirigindo de forma rápida para o inferno? Porque serão lançados fora da morada eterna. E o que nós temos feito para que isto não seja uma realidade naquelas pessoas que amamos, que estão próximo de nós todos os dias da nossa existência? Qual tem sido o nosso sentimento? Como tem sido o nosso sono? Como tem sido a nossa retribuição a esse Deus que diz o sábio Salomão que todo bem procede de Deus, tudo Ele tem feito por nós. Ele diz que o pão que aqueles que não temem ao Senhor, que come penosamente, o Senhor tem de forma agradável, amado, nos dado e provendo todas as coisas para nós enquanto dormimos. É aquele que providencia filhos como herança, como fruto de galardão, para a nossa família. É um Deus que tem pensamentos bons e agradáveis para nós. E o que Ele requer de nós? Que sejamos luz do mundo e sal da terra. Que possamos, na nossa caminhada neste mundo, levar o homem à presença dEle. E desejar, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas se convertam. Que passe a enxergar a luz como solução, passe a enxergar a luz como aquele que há de salvar e mudar a sua eternidade. Eu fico preocupado quando nós não temos mais sentimento com aqueles que caminham a passos largos na prática do pecado. Você já deve ter ido em alguns funerais ultimamente. Não são poucos os funerais que a gente tem notícia por aí. Às vezes pessoas distantes, às vezes pessoas próximas, muito próximas. Mas independente do grau de proximidade, às vezes eu chego em alguns funerais e fico pensando assim, será que eu estou numa festa ou estou num funeral? Tem hora que eu fico meio confuso. E eu confesso aos irmãos, como nós não temos agenda para funeral, eu acredito que aqui ninguém tem, né? Ninguém faz agenda para funeral, nem tem,
Às vezes a gente tenta até rascunhar lá um sermão para qualquer emergência a gente ter, mas a gente nem pensa nisso. Raramente eu penso em funeral, muito difícil eu pensar em funeral. Nós não temos essa agenda na nossa vida. Mas às vezes eu fico confuso quando chego no funeral e falo assim, vem cá, eu estou chegando no funeral ou numa festa? Estou chegando no funeral ou numa casa de show que cada um tem uma piadinha pronta para sorrir e rir com as pessoas que estão naquele contraste ali do sepultamento de uma pessoa amada. E muitas vezes eu não vejo diferença quando este funeral é diante de um corpo que havia uma vida dedicada ao Senhor, ou diante de um corpo que não teve uma vida dedicada ao Senhor, segundo a nossa percepção, não querendo julgar um ou outro, que isso é de Deus. Mas parece que nós temos o mesmo sentimento, o mesmo comportamento. E é interessante que depois que nós saímos daquele gesto de cumprir, aquele gesto de carinho, de amor para com aquela pessoa, aquela família que perdeu o seu ente querido, e damos continuidade à nossa existência, é como se aquele funeral fosse deletado por nós. Como se aquilo ali fosse um lapso de coisas na nossa vida que não precisa a gente pensar. E continuamos a nossa rotina como se nada tivesse acontecendo. E vamos vivendo. Só que Jesus, quando olhava para as pessoas que não tinham percebido nele e recebido ele como Senhor e Salvador de sua vida, ele chorava. Porque ele tinha noção do que era o inferno na eternidade. E tudo que era possível fazer, Jesus fez para que as pessoas pudessem vê-lo como luz e sair das trevas e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E quando as pessoas o recusavam, ele chorava, entristecia, lamentava. Nossos corações, irmãos, talvez sem nós percebermos, estamos vivendo uma época de petrificação dos corações. Corações duros. E não sei se você já percebeu que a pedra, ela esfria muito rapidamente. Diferente de um coração de carne. Se você botar uma carne ao ar livre e uma pedra num ambiente mais fresco, você vai ver que a pedra vai congelando muito mais rápido. Endurecendo, congelando, sem sentimento, não se importa com as coisas que estão à sua volta. Há corações assim, congelados, petrificados, acostumados com o que os seus olhos têm visto todos os dias, e não têm percebido a necessidade, a urgência, de como famílias edificadas em Deus, glorificar o nome do Senhor, testemunhando e pregando a palavra do Senhor para essas vidas. Porque nós sabemos que a eternidade sem Cristo é algo terrível para aqueles que viveram e não receberam Jesus como Senhor e Salvador. E essa missão é dada à família de Cristo, à nossa família. Nós precisamos voltar a essa prática do cristianismo, do evangelho. Primeiro a perceber que a nossa casa é o primeiro campo missionário e edificar a nossa casa no Senhor. Então, quando nós percebemos que a família deve ser o sal da terra e luz do mundo, eu percebo que a família precisa ser um refúgio seguro para a salvação em Cristo Jesus, diante deste mundo tão tenebroso, e as pessoas precisam ter a família de Cristo como referência de luz e sal da terra neste mundo. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, e podemos ver que a palavra família vai aparecer no mínimo 90 vezes na Bíblia. E é interessante que no Antigo Testamento aparece 68 vezes, e no Novo Testamento 22 vezes. A Bíblia dá um grande valor à família. E nos instiga a sermos famílias conforme a vontade de Deus. Porque Deus sempre procurou salvar e favorecer a família. Quando nós olhamos a época de Noé,
nas Sagradas Escrituras, quando o Senhor Jesus procura Noé e diz assim: olha, entra com a tua família na arca. Não é só você, é a sua família. O alvo era a família. Enquanto Noé construía a arca, a vontade de Deus é que as famílias da terra que viviam em trevas pudessem ver aquele gesto de Noé, na obediência à ordem, ao mandato de Deus, pudesse vê-lo como luz do mundo e sal da terra, naquele ambiente tão tenebroso que chegou aos céus e Deus decidiu destruir a humanidade com o dilúvio. Mas Deus falou a Noé: entra com a sua família. E Deus fala para nós também: entra com a sua família. Mas para que a nossa família entre nessa arca, nós precisamos ser dentro de nossa casa, nos 4 cantos da nossa casa, luz do mundo e sal da terra. Se a minha casa está um pouquinho amarga, eu preciso temperar um pouco mais para que tenha sabor. Se o ambiente da minha casa está um ambiente de penumbra, eu preciso brilhar mais, para que a luz brilhe e a glória de Deus se manifeste dentro do meu lar, nos meus entes queridos, para que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Então, família de Deus, família edificada, seja luz do mundo e sal da terra. Seja luz da sua casa. Seja sal da sua terra. E eu considero 3 situações para que a gente possa encerrar o sermão de hoje. Primeiro, para sermos sal da terra e luz do mundo, eu preciso perceber e entender e colocar em prática que o meu lar, a minha família, verdadeiramente é edificada pelo Senhor. E se isso é uma verdade no meu coração, não há nada que vai me isentar de ser luz do mundo e sal da terra. A importância de construir uma família edificada no Senhor é para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. É o primeiro grande objetivo da família. Não é outro motivo. Não existe outras possibilidades primeiras a ser buscada por uma família cristã que não seja essa, de ser referência de Cristo, referência de luz, referência de sal na face da terra. Porque há tantas dificuldades em nosso meio e muitas famílias hoje vivendo ao contrário desta realidade. Nós estamos percebendo hoje aí a vergonha que muitas famílias passam. Quando Salomão, lá no versículo 5, diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava, está falando dos filhos. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E quando a família não está edificada plenamente na palavra de Deus, a primeira tragédia não acontece na casa do seu vizinho, a primeira tragédia acontece na sua casa. Acontece dentro da minha casa. Porque são os meus filhos que trarão sobre mim a vergonha. Não obstante, muitos dos nossos jovens e adolescentes têm caminhado e se envolvido em grandes tragédias. Têm envolvido no uso indiscriminado de drogas. Têm tido mais prazer em conversar e conviver com os amigos que muitas vezes são péssimas referências, são as más companhias, como a palavra de Deus, que vai corromper os bons costumes da sua casa, vai enfraquecer o seu diálogo, vai enfraquecer o seu conselho. E os conselhos daqueles amiguinhos serão muito mais fortes do que a fala de um pai e de uma mãe, que por algum momento na sua caminhada deixaram de edificar a sua casa em Cristo, em Deus. Aí, muitas vezes nossos jovens, nossos adolescentes, nossos filhos são considerados delinquentes juvenis, crescendo e apoiando ideias, práticas que traz vergonha à nossa casa. Então, se eu como pai levo para dentro da minha casa essa luz, se eu estou dentro da minha casa como sal, o primeiro a se alegrar na bondade do Senhor somos nós. Mas se essa verdade não é realidade, a primeira tragédia experimentada é na nossa casa e não na casa do vizinho. E sabe qual é o motivo? A falta de Deus na família.
Você já parou para perceber como está Deus dentro da sua casa? Como está a prática da palavra de Deus dentro do seu lar? Como que você trata as questões dentro da sua casa à luz das Escrituras? E você já percebeu como nós somos melindrados? E muitas vezes somos acovardados por algumas situações, medo e rancor, e preferimos doutrinar os nossos filhos e conversar com nossos filhos segundo a percepção deste mundo tenebroso, como se todo mundo faz, então isso é o correto, e esquecemos de olhar para a Bíblia, que poucos fazem, mas é o que é mais correto, porque é a vontade de Deus. Mas nós mesmos muitas vezes negligenciamos isso, e eu volto a lembrar, nós seremos vítima da nossa própria omissão, de não trazer aos corações dos nossos entes queridos a palavra de Deus e viver essa palavra. O nosso lar somente será sólido e feliz e abençoado se estiver firmado na palavra de Deus, como diz Mateus 7, 24 e 27, nos dois fundamentos, a rocha e a areia. Quem constrói sobre a rocha é sábio, mas é aquele sábio que obedece à palavra de Deus. Quem constrói sobre a areia, Jesus está dizendo, é nécio, é tolo, porque constrói a sua casa fora da palavra de Deus, e grande será a sua ruína, grande será a vergonha da sua casa, porque os nossos próprios filhos não saberão dizer não aos inimigos da família, no dia que eles forem tentados, no dia que eles forem buscados por ação de Satanás, através de algumas pessoas, quer seja da mídia, da internet, quer seja de um colega, eles não saberão discernir o que é certo e o que é errado, e estarão muitas vezes se envolvendo com as pessoas erradas, porque dentro do nosso lar não temos feito o que é certo, não temos sido sal da terra e luz do mundo. Segundo, irmãos, que eu percebo, se queremos ser sal da terra e luz do mundo, e se queremos de fato receber todo o bem que procede de Deus, e se a nossa casa é edificada no Senhor, não dá para deixar para amanhã uma atitude de colocar a palavra de Deus em prática dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Porque a Bíblia é a ferramenta útil para o ensino, a Bíblia fala isso, para edificação, correção do lar. Paulo escreve isso ao jovem Timóteo, capítulo 3, 16. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 4, 12, diz que ela é viva, ela é eficaz, se ela é viva, ela é útil, se ela é viva, ela tem um sentido nos dias de hoje, um objetivo, e o objetivo é trazer sobre si, sobre a sua casa, todo o bem que procede de Deus, mesmo quando a sua casa é alvo dos inimigos de Deus. Mas eu gosto muito do Salmo 119, versículo 11. Essa palavra nos livra do pecado, ou livra de pecar. Ela nos livra do pecado. Guardo no coração as tuas palavras. Completa para a minha igreja. Para não pecar contra ti. A família precisa guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. O próprio Deus diz, errais porque não conheceis as Escrituras. Ele mesmo dá a dica, porque nós muitas vezes cavamos a nossa própria sepultura. A própria palavra de Deus nos revela porque muitas vezes vivemos mais nas trevas do que nos deliciarmos com a luz. A palavra de Deus nos revela porque muitas vezes preferimos uma comida sem tempero, sem sal, sem prazer, sem gosto, do que uma comida excepcionalmente temperada com sal, que traz prazer. Quando vamos ali nos alimentar, o segredo está aí, quando guardo a palavra no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. E quando guardar a palavra nos leva, nos encoraja a praticá-la. E uma vez praticando, o pecado não mais fará parte de nós. Paulo, lá em Romanos 7, chega a dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte? Ele está falando da prática do pecado.
que a lei não foi suficiente para livrá-lo, e ele está dizendo que o único capaz de livrá-lo é Cristo, a luz do mundo, e nós somos luz. E como se o mundo estivesse gritando ao nosso redor, da família, que é sal da terra e luz do mundo, miserável sociedade que somos, as famílias estão gritando, miseráveis família que nós somos, quem pode nos livrar deste pecado? E a igreja de Cristo, a igreja que é sal da terra e luz do mundo, tinha que se levantar numa só voz e dizer: nós somos aqueles que, em nome de Cristo, para a glória de Cristo, temos em nós a palavra para retirar e salvá-los do pecado, que é o próprio Deus, a palavra de Deus, a prática da palavra. Eu acho interessante, irmãos, que nós, como famílias cristãs, estamos muito coitadinhos. Nós estamos muito coitadinhos. Às vezes eu olho para as famílias cristãs e eu penso: Senhor, as coisas estão invertidas. O mundo vem sobre nós e vem massacrando, vem pisando, vem humilhando, vem assim, sem pena, sem dó, sem piedade, nós aceitamos. Ah, a família está perseguida. Ah, a família está sendo perseguida. Ah, o diabo está perseguindo. Ah, está muito difícil, tudo é assim, é a internet, tal. Ah, ficamos nesse discurso, recebendo e aceitando esse estado de fraqueza plena, de vítima. É o contrário, irmãos, quem tinha que ser vítima é essa sociedade que vive em trevas, porque nós é que somos luz. Nós que somos comissionados por um Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que nos levantou, para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Nós que temos que invadir, nós que temos que perseguir o mundo, nós que temos que ir contra o mundo e levar a palavra de salvação a eles, e dizendo: olha, vocês serão miseráveis, vocês serão condenados, se não se arrepender dos seus pecados. E não nós, servos do Senhor Jesus, nós seremos glorificados em Cristo Jesus, no dia do Senhor. Não somos coitadinhos nem miseráveis, porque Cristo já nos livrou da consequência do pecado e do salário do pecado. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então o ataque tinha que começar da igreja, da família, que é sal do mundo, sal, luz do mundo e sal da terra. E não ficarmos acuados num cantinho, em quatro paredes, que hoje sequer conseguimos sair numa esquina, sequer conseguimos sair para um vizinho, sequer saímos para ir numa casa de um parente, e ali dizer: olha, eu quero dizer que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo é a luz do mundo, e eu sou a principal testemunha dele neste mundo. Arrependa-se dos vossos pecados. Não, mas falar isso hoje é uma agressão, pastor. Então deixa o seu familiar ir para o inferno. Deixa essa sociedade se lambuzar e se divertir no pecado e ser condenado, e você vai ver isso sorrindo, rindo e batendo palma. Ao contrário do sentimento de Jesus, quando percebeu a rejeição de Jerusalém e das cidades impenitentes. Nós não temos noção do que é o inferno, mas Cristo tem. E é por isso que ele entristeceu. E nós precisamos também, irmãos, reagir e ver a importância da família abençoada por Deus, chamada por Deus. E para sermos de fato uma família abençoada, irmãos, eu só enxergo uma verdade: se a família tem sido sal da terra e luz do mundo. Se não tiver essa faixa escrita no portão da sua casa: aqui tem uma família sal da terra e luz do mundo, eu lamento dizer, se você foi sal, hoje está insípido. E se você já foi luz, você está escondido embaixo do velador e ninguém está percebendo. E segundo Jesus, se a gente não obedece a palavra dele e não pratica, nós estamos na areia e não na rocha. Nós não somos família de Jesus. E o que Jesus está dizendo: grande será a nossa ruína também. Por isso que a igreja, a família de Cristo, precisa brilhar e precisa ser sal da terra, enquanto o Senhor nos permite viver aqui.
É interessante, irmãos, que quando eu olho para a palavra de Deus e vejo essa prática da palavra, eu não me canso de referendar e lembrar a experiência de Pedro na pesca maravilhosa com o Senhor Jesus. Quando ele, depois de uma noite fracassada, ele ouve o Senhor Jesus dizer, lança a rede. Ele volta a lançar a rede, mas diz uma coisa muito importante. Eu vou lançar a rede, mas sobre a tua palavra. Você sabe o resultado daquela pescaria. A Bíblia fala que foi uma pesca maravilhosa, a melhor pesca. E após aquela pesca, Pedro e os discípulos passaram a ser pescadores de homens. Mas eu quero dizer que naquela pesca maravilhosa, sob a palavra de Deus, não só os barcos dos discípulos foram agraciados, mas todos que estavam à sua volta também foram atingidos por aquela graça de terem peixes em abundância naquele dia. Todos os barcos foram cheios, porque um homem ousou, depois de uma noite de fracasso, dizer a Jesus, eu vou lançar a rede sob a tua palavra. Então, se a sua família tem andado num fracasso durante esses dias, quem sabe hoje, com a ação plena do Espírito Santo de Deus, Deus está falando com você hoje, lança de novo a rede, conforme a minha vontade, no lugar que eu mandar, do jeito que eu estou mandando. E você vai recolher a rede, e você vai ver que alegria será no seu coração, porque você obedeceu e praticou a palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus, não experimenta tragédias e fracassos em suas vidas, porque os fracassos e tragédias nas suas vidas serão restauradas de forma tão plena pelo Senhor, em algum momento da sua existência, pela sua obediência, que você não conseguirá lembrar dos dias ruins que você vivenciou, devido à grande abundância das bênçãos do Senhor em sua vida. E eu encerro dizendo, irmãos, que uma família como luz do mundo e sal da terra, e como diz Salomão, edificada pelo Senhor, e bem estruturada no Senhor, ela influencia, e não pode ser influenciada. Está em moda isso hoje, né? Influência. Não sei se tem alguém aqui que está nessa área de influenciar. É uma influência. Você convence as pessoas a viver segundo os seus pensamentos, seus desejos, sua vontade. Você convence as pessoas que você é o dono da verdade e que você tem solução para os dramas e os problemas e o sucesso das pessoas. Não é assim? Você chega a imitar as pessoas. Se as pessoas usam um corte de cabelo, você usa. Se as pessoas usam um tipo de maquiagem, você usa. Se usam um tipo de roupa, você usa. Se as pessoas começam a passear em tal lugar, você vai lá. Se as pessoas comem uma certa comida, você também come. E se as pessoas começam a adquirir alguns hábitos, você vai tendo os hábitos das pessoas. Ele te influencia plenamente. Se ele tem uma forma de falar, uma gíria, um comportamento, você passa a falar. É incrível isso, como nós nos assemelhamos àqueles que nos influenciam. E há muito tempo usava-se uma metáfora entre nós, dizendo que era o crente chuchu. Vocês lembram disso? Só o Franchubo que lembra. Crente chuchu. Porque segundo as irmãs aqui, Alvina, as irmãs que sabem dominar a cozinha, dizem que o chuchu é o legume que melhor pega o gosto. Você pode temperar ele do jeito que você quiser, que ele é meu, ele pega. Tem muitos crentes assim, influenciados por este mundo, pegando o gosto do mundo, o cheiro do mundo, o jeito do mundo, porque não consegue dizer não ao mundo, não consegue andar edificado pelo Senhor, não consegue andar falando o que Deus nos ensinou a falar, não consegue cantar o que Deus nos ensina a cantar, não consegue vestir uma roupa que Deus nos ensina a vestir, não consegue um palavreado que glorifica a Deus, não consegue praticar atitudes que agradam ao Senhor. Ou seja, muitos de nós estamos fazendo um gol contra no cristianismo. Um contra o gol de Cristo. Que ao invés de Cristo nos influenciar, para que possamos influenciar, nós estamos sendo influenciados e descaracterizando a influência de Cristo em nós e nas pessoas. Você já percebeu que às vezes com um gesto não pautado na palavra de Deus, mas por você ser alguém
que influencia alguém, você leva alguém ao erro, ao pecado, por um hábito, um costume que praticamos e convencemos as pessoas que aquilo está certo? Nós precisamos influenciar, irmãos. Família, sal da terra e luz do mundo, influencia, não é influenciado. Ela fala, ela vive, ela se alegra com os mandamentos do Senhor. Eu sei que o inimigo tem lutado contra o lar cristão, mas eu acredito que a Bíblia nos induz, como já falei, o lar cristão é que deve lutar e avançar contra os inimigos das nossas almas. Lá em Provérbios 11, versículo 30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma é sábio. Então, se queremos ser de fato influenciadores, sal da terra e luz do mundo, precisamos ganhar almas. Essa é a resposta, esse é o resultado. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com a nossa religião, se você preferir, com a nossa espiritualidade, se você preferir, com o cristianismo, se você preferir, com a nossa igreja. Não sei como você vai preferir. Só sei que se nós não temos ganhado alma, nós precisamos rever quem tem nos influenciado na vida cristã. Se é verdadeiramente Deus ou verdadeiramente o diabo. Porque eu me lembro muito bem que num certo momento da caminhada do Senhor Jesus, logo no início, no momento que ele estava enfraquecido pela carne, depois de 40 dias de jejum, alguém tentou influenciá-lo. Venha me servir, venha me adorar. Olha, eu quero te dar tudo isso aqui, coisa boa. Mas Jesus respondia com a prática da palavra de Deus. E Satanás se afastou, porque não conseguiu influenciar Jesus com a visão material secular que ele tinha da sociedade. E achava que Jesus seria submetido à sua influência, de viver neste mundo conforme a vontade do diabo, e não conforme a vontade de Deus. Quem tem sido a origem daquilo que tentamos convencer as pessoas dos nossos gestos e atitudes? É Deus ou o diabo? É a palavra de Deus ou a palavra que vem dessa sociedade que vive em trevas, que clama: miserável homens que somos, quem nos livrará do peso dessa morte? E a resposta está: somos nós, que somos família e igreja, que diante de Deus somos sal da terra e luz do mundo. Eu, na minha humildade, eu trouxe alguns exemplos que poderíamos fazer isso para influenciar. Primeiro, pregando o Evangelho de Deus. Segundo, irmãos, orando e orando e orando. Terceiro, acredito que levando as pessoas para reuniões úteis. E quando eu falo reunião útil, é o que está acontecendo aqui hoje na casa do Senhor. Se você conseguiu trazer alguém hoje aqui, foi a melhor coisa que você fez para a vida dessa pessoa que você trouxe. E se você veio aqui, foi a melhor coisa que você fez para a sua vida. E quem não veio aqui, perdeu a melhor coisa da sua vida. E eu espero que você não tenha sido o culpado de alguém ter perdido a melhor coisa da sua vida, que estava no seu alcance trazê-lo e você não o trouxe, por algum motivo. Traga para o culto. Traga para a reunião de oração. Traga para os departamentos. Traga para a escola dominical. Traga as pessoas para viver num ambiente de luz, num ambiente extremamente temperado pelo Espírito Santo, onde é salutar, e vamos ser recebidos com a graça e a bênção do Senhor. Mas qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você influenciou alguém a vir na igreja? E eu mudo a pergunta e caminho para encerrar. Mas qual foi a última vez que você, ao invés de influenciar alguém para vir para a igreja, você influenciou para alguém não vir à igreja? Qual foi a última vez que um vizinho veio à igreja, um parente veio à igreja? Qual foi a última vez que você trouxe toda a sua família na casa de Deus? Qual foi a última vez? Um lar que segue a palavra de Deus, influenciando e não sendo influenciado, vive conforme os ensinamentos que na palavra de Deus é revelado. E essa família é feliz, é uma família sólida, uma família abençoada e abençoadora.
significa que a sua família foi construída por Deus para vencer, foi construída por Deus para fazer diferença. Você nasceu para ser sal da terra e luz do mundo. E eu oro e busco ao Senhor, para que nossa igreja, a nossa família não perca a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo. E eu lembro a igreja, convido a igreja para que fique de pé neste momento, por favor. Eu lembro que está lá em Atos 16, 32, quando Paulo e Silas estavam na prisão. E quando o homem, temendo pela sua vida, que era o carcereiro, e quando receberam de Paulo e Silas a palavra de salvação, a palavra de Deus diz ali, que Paulo, logo após falar com o carcereiro, pregou a palavra de Deus a todos os seus familiares, a todos de sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Deus não tem interesse só em você, papai. Só em você, mamãe. Só você, filho. Deus tem interesse em toda a sua casa. E só vamos alcançar esse objetivo se sermos sal da terra e luz do mundo. Você topa? Você quer? Você deseja? Você quer se alegrar em ser luz e sal da terra dentro da sua casa? Que o Espírito Santo de Deus venha completar essa mensagem no seu coração. E ao completar essa palavra no seu coração, que o amanhã nos reserve uma colheita farta de muitos frutos que serão gerados através da sua vida, da sua casa e da sua família.